ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. O capítulo 2 do livro de Daniel é uma das profecias mais completas e compreensíveis da Bíblia. Contém o sonho de Nabucodonosor. Descreve a ascensão e a queda de reinos e impérios. Essa profecia é muito importante por causa do tempo em que Deus a deu e também por causa do período abrangido. Aqui está a história do mundo desde o tempo de Daniel, 600 anos antes de Cristo, até o fim do tempo marcado pela segunda vinda do Senhor Jesus. Havia a necessidade de tal revelação no momento exato em que Deus a deu, simplesmente porque a conquista de Judá, pela Babilônia, introduziu a primeira grande potência mundial gentílica. O que o futuro reservava para a nação de Israel? Selaria a destruição da nação de Jerusalém e a deportação do povo de Judá para sempre? Era o momento certo para Deus revelar-se em relação ao futuro do seu povo de Israel na terra. O sonho veio como uma profecia. Este sonho da profecia de Daniel é diferente dos sonhos que experimentamos hoje. Nos tempos antigos, sucedia o seguinte: Deus disse em Números, capítulo 12, versículo 6, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Assim Deus apareceu a Nabucodonosor em um sonho. Esta informação servirá para mostrar que o Senhor fez uso de sonhos para comunicar os seus planos e propósitos aos homens. Tenha em mente o fato de que Deus não fala mais com as pessoas através de sonhos, e isso é porque a sua revelação completa e final para o homem foi dada nas Sagradas Escrituras e através do Senhor Jesus Cristo. Hoje, os sonhos não são resultado de revelação, mas suas causas são físicas, emocionais ou psicológicas. Vamos para o sonho, capítulo 2, versículo 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Com a rendição de Jerusalém e dos judeus, Nabucodonosor tinha sido elevado à posição de maior governante do mundo, mas suas conquistas não lhe trouxeram paz. Ele estava preocupado com o futuro de seu império. Ele perguntou a si mesmo quanto tempo ele poderia continuar mantendo a sua posição de imperador no mundo. No versículo 29 deste capítulo, vemos o motivo da ansiedade do rei. Acerca do que há de ser depois disto. Sublinhe esta parte na sua Bíblia. Acerca do que há de ser depois disto. O sonho não apenas despertou sua curiosidade, mas, na verdade, o encheu de medo. Esse é o sentido da frase. E seu espírito se perturbou. No capítulo 2 do versículo 1. Antes de prosseguir com a explicação do capítulo, analisando os versículos em ordem, gostaria de destacar, neste momento, uma expressão muito importante. Nos últimos dias, que está no versículo 28. Por favor, sublinhe isso em sua Bíblia. Não estou querendo dizer que toda vez que lemos a expressão últimos dias nas Escrituras, estamos diante de uma profecia que diz respeito a Israel. Esta expressão significa simplesmente o fim dos dias do reinado de Nabucodonosor. O ponto a ressaltar aqui é que o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação contém uma profecia para o curso das nações a partir de seu próprio tempo até a segunda vinda do Messias, para estabelecer o seu reino. Para esclarecer as palavras últimos dias, deixe-me citar as palavras usadas pelo Senhor Jesus em Lucas 21, versículo 24. Até que os tempos dos gentios se completem. Esta expressão não é encontrada no livro de Daniel, somente foi utilizada por Nosso Senhor. Portanto, é exclusiva do Novo Testamento. Deixe-me ler novamente o que Jesus disse em Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Não devemos confundir os tempos dos gentios com a expressão a plenitude dos gentios, que está em Romanos 11, 25. Estas duas expressões
não significam a mesma coisa. A plenitude dos gentios termina com a retirada da igreja da terra por nosso Senhor antes da tribulação. É verdade que os judeus crentes desta dispensação, que confiaram em Cristo, estão na igreja e fazem parte de um grupo minoritário dentro da igreja. A verdadeira igreja de Cristo consiste de pessoas salvas, portanto a expressão a plenitude dos gentios compreende o número total de pessoas tomadas, principalmente dentre os gentios que finalmente formarão a igreja completa. Quando a igreja for retirada da terra, a história judaica será retomada. Portanto, os tempos dos gentios começaram com o cativeiro da Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, e serão concluídos quando Cristo retornar à terra, depois da tribulação, para estabelecer seu reino. Isto inclui a era da igreja em que vivemos, portanto estamos vivendo os últimos dias. Que a época do domínio dos gentios não vai continuar indefinidamente e que o Messias virá a tempo para estabelecer o seu reino para os judeus é claramente ensinado na interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Após o sonho, o rei fez algumas exigências que se encontram nos versículos 2 a 11. Devido à natureza do sonho, Nabucodonosor acordou com o espírito perturbado e nervoso, um sentimento que cresceu até que ele se tornou muito irritado, como diz no versículo 12. Então ele convocou seus magos, seus encantadores e feiticeiros, o que correspondia à sua universidade inteira de eruditos especialistas, e disse-lhes por que ele os havia chamado. Ele teve um sonho que o perturbava muito e o deixara com medo. Em vez de dizer ao seu grupo de adivinhos qual era o sonho, ele insistiu que eles lhe dissessem o que ele tinha sonhado e interpretassem o sonho. Uma pergunta interessante aqui seria se o rei se lembrava do seu sonho ou não. Os comentaristas estão divididos em relação a isto. Alguns dizem que sim e outros que não. Eu, pessoalmente, não creio que o rei se esqueceu do sonho. Meu ponto de vista está baseado no versículo 9, onde Nabucodonosor diz: portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. A minha pergunta é, como o rei poderia saber se a interpretação era correta se não se lembrasse do seu sonho? Um apoio para o meu ponto de vista está nos versículos 5 e 8. O rei disse: o assunto me tem escapado. Alguns pensam que isto significa que ele tinha se esquecido do sonho, mas estudiosos da Bíblia traduzem isso diretamente do hebraico da seguinte forma: este sonho está seguro comigo. O rei está dizendo que o assunto já estava decidido e que ele não tinha intenção de mudar nada. Os caldeus pediram clemência ao rei, pois o que ele estava exigindo era impossível. Eles disseram no versículo 10, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo, ou caldeu. Vemos aqui que eles se esforçavam desesperadamente para não irritar mais o seu rei, mas finalmente tomaram coragem e lhe disseram que o que ele estava pedindo não poderia ser feito. Eles estavam confessando suas próprias limitações e seu desconhecimento de um rei soberano, supremo e infinitamente superior a qualquer ser humano. A Bíblia diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. No sonho de Nabucodonosor, temos uma mensagem revelada por Deus, e a mente não regenerada é incapaz de compreender e explicar a verdade de Deus. Vamos ler os versículos 12 e 13. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Não posso culpar o rei pela severidade deste decreto. Admito que a punição seria severa, mas esses homens, que tinham sido treinados na universidade do rei para interpretar os mistérios, eram uma fraude. Tinham conhecimento das religiões, da filosofia, da arte, da ciência de seu tempo, e ainda assim não tinham poder para interpretar a mensagem inspirada de Deus ao homem. Não me admira o ressentimento de algumas pessoas contra as vossas igrejas hoje em dia, e tampouco eu as culpo. Eu não espero que homens de nosso governo se levantem e digam com autoridade, assim diz o Senhor.
mas espero isso de homens que ocupam os púlpitos em nossas igrejas. Se você se diz ministro de Deus, mas tem falhado em falar com autoridade todo o conselho de Deus, tal como está revelado na sua palavra, a Bíblia, então não se surpreenda se você é menosprezado. O verdadeiro servo de Cristo não deve ter o mundo aos seus pés, mas pelo menos deve ser respeitado por ser fiel à sua superior vocação. A grande Babilônia dos últimos dias, a mãe das meretrizes, a crescente igreja mundial, encontra sua desgraça nas mãos dos poderes políticos do mundo, porque ela também é uma fraude. Eu me pergunto se o decreto de Nabucodonosor não foi uma armadilha de Satanás para destruir Daniel. Podemos ver no capítulo 2, versículo 13, que todos os sábios deveriam ser mortos, incluindo Daniel e seus amigos. Todos os detalhes do decreto de Nabucodonosor pode ter sido um plano diabólico para Satanás se livrar de Daniel e seus amigos piedosos. Seria uma execução em massa, mas parece que o objetivo era o extermínio de Daniel e seus amigos. Parece estranho que Daniel tenha sido incluído na ordem de matança do rei, pois ele não fora chamado à presença do rei para interpretar o sonho. Daniel não teve a oportunidade de interpretar o sonho do rei e, mesmo assim, havia sido condenado a morrer. O que você e eu teríamos feito nessa situação? Bem, nos versículos 14 a 23, vemos a grande decisão e o desejo de Daniel. Gostaria que você sublinhasse as palavras nos versículos 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente. Sublinha aí, então Daniel falou avisada e prudentemente. Ele primeiramente se aproximou do principal executor, Arioque, capitão da guarda do rei, que estava no caminho para executar os condenados. Daniel deve ter ganho a amizade e confiança de Arioque, porque este arranjou um encontro entre Daniel e Nabucodonosor, para que Daniel pudesse apresentar seu caso perante o rei. Aparentemente, o rei ainda estava ansioso para saber o significado do seu sonho, porque, apesar de sua raiva, parou a execução de Daniel e seus amigos, bem como a dos caldeus, e Daniel enfrentou tudo isto com coragem e fé. Nos versículos 17 a 19, Daniel se dedicou a orar. Tendo recebido um tempo para mostrar ao rei a interpretação do sonho, Daniel de imediato chamou os seus companheiros para orar. De joelhos, levaram o problema diante do Senhor. Os homens da Babilônia mostraram pobreza espiritual e pânico, mas estes homens de Deus foram caracterizados pela prudência e oração. Daniel fez o que era certo e sensato. Os líderes de algumas igrejas hoje em dia, em uma situação como a de Daniel, convocariam uma reunião com a liderança ou consultariam livros sobre sonhos. A oração de Daniel mostra a Deus que eles vieram pedir por misericórdia. Estes homens piedosos não viram nenhum valor em si mesmos. O que fizeram então? Dependeram da misericórdia de Deus. Esta história está fundada sobre a oração. Nesses versículos, somos lembrados de que a oração é essencial para compreender a verdade espiritual. Os segredos de Deus não são revelados para aqueles que não o conhecem e que se recusam a orar para ele. Deus disse em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Daniel pediu a Deus para lhe dar a conhecer o sonho do rei e a sua interpretação. Deus respondeu à oração de Daniel. Daniel havia orado com fé e Deus lhe concedeu o pedido e ele imediatamente louvou e glorificou a Deus. Daniel, capítulo 2, de 19 a 23. Seu louvor começou dizendo que o nome de Deus deve ser bendito eternamente. Embora eu não possa provar que Daniel estava citando passagens das Escrituras, certamente ele tinha muito material disponível para isso. Sem dúvida, ele estava familiarizado com as passagens como Jó 12:13 e 22, Salmos 31:15, Salmos 41:13, Salmos 75:6 e Salmos 103:1 e 2. Vemos que Daniel louvou a Deus pela revelação que Deus lhe dera. Louvou a Deus por seu poder e sua providência ao controlar as estações, a sua autoridade absoluta sobre todos os reinos da terra. Se alguém tem verdadeira sabedoria, sua única fonte é Deus. Se um homem é um governante ou um líder, é porque Deus o permitiu.
sendo isto evidente ou não para o governante ou seus súditos. Uma das lições que devemos aprender com este capítulo é o fato de que, apesar de Deus sempre estar pronto a revelar coisas profundas para seus filhos, ele se recusa a revelar-se a qualquer transeunte ocasional, alguém que está de passagem. Devemos ter uma atitude espiritual para com Deus e a sua palavra. E sabe por quê? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:14. Nosso Senhor tinha isso em mente quando disse em Mateus, capítulo 7, versículo 6, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Aparentemente, ele estava pensando desta forma quando ele orou em Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É preciso ter uma atitude espiritual que flui de uma vida em comunhão com Deus para entender as coisas profundas de Deus. De acordo com esse contexto, essa era a atitude de Daniel. Vamos olhar para os versículos 24 a 30 para ver as atitudes e ações de Daniel, agora que ele tem a palavra direta de Deus. Depois que Daniel recebeu a resposta para o mistério do sonho do rei, suas primeiras palavras foram para o executor real, pedindo-lhe para não matar os sábios da Babilônia e para levá-los à presença do rei. Sem perda de tempo, Arioque levou Daniel ao rei e fez conhecer o seu propósito. Daniel e José passaram por uma situação semelhante. Podemos ler esta história em Gênesis, capítulo 41. Ambos admitiram a fraqueza humana e apontavam para Deus como o revelador dos segredos proféticos. Muitas vezes, alguns de nós perdemos oportunidades como estas para glorificar a Deus. Quando encontramos alguma verdade na Bíblia que não vimos antes, então saímos e pregamos ou ensinamos como se nós mesmos tivéssemos escrito o texto bíblico. Quando é que nós, mortais, daremos a glória devida a Deus? Lembre-se sempre que existe um Deus no céu que revela os segredos. Não é fácil escaparmos do pecado da soberba intelectual. O homem carnal é orgulhoso de seu conhecimento. O espiritual é humilde pela sua falta de conhecimento e não se esquece de que o pecado do orgulho intelectual começou com Satanás. Um dos requisitos para a liderança espiritual, conforme 1 Timóteo 3,6 é: não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Por que eu estou falando isso? Porque se Daniel tivesse caído neste pecado, a história teria sido diferente. Nós lemos que Daniel permaneceu no reino, mas ele não poderia ter continuado se tivesse uma opinião muito elevada de sua própria habilidade ou de seu conhecimento. A Bíblia diz em Provérbios 26:12: Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Graças a Deus que Daniel não foi orgulhoso. Ele deu a glória a Deus e assim Deus lhe revelou o sonho e a sua interpretação. Por aqui encerramos este estudo. Que Deus o abençoe. Que assim seja. E até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.